pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa madrugada. Percebo que de madrugada tem bastante pessoas que assistem o canal por causa de trabalho ou outros motivos. Ontem nós falamos sobre o preâmbulo do Código de Ética e Disciplina Ministerial. Só que aqui é o seguinte, pessoal, é muito importante você entender o Código de Ética e Disciplina Ministerial como sendo um frequentador, porque às vezes a pessoa pensa, eu sou membro da congregação. Não, você não é membro da congregação. Membro da congregação é quem faz parte do corpo de membros. Por exemplo, se eu tenho um braço na mesa, o braço está lá, mas ele não é membro do meu corpo. Para você estar ligado juridicamente a uma instituição eclesiástica, que é a igreja, de eclésia, direito eclesiástico vem do direito da igreja. Eclésia, igreja. Vou falar eclesiástico. Para você ser membro de uma igreja, você tem que estar ligado juridicamente. Então, você faz parte do corpo de Cristo. Então, você faz parte de uma fé. Todos que têm uma fé em Cristo e praticam o bem, não praticam o mal deliberadamente, para com relação aos outros, não faz a maldade, não deseja a maldade dos outros, não deseja a morte, não lança maldição. Esses fazem parte do corpo de Cristo. Não é só acreditar em Jesus. Se vós fizerdes a vontade de Deus Pai que está nos céus, por exemplo, se vós não perdoardes os vossos irmãos, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é nula, é uma fé nula. Acredita na existência porque está num livro sagrado, chama de sagrado, né? Claro que um livro não é sagrado, né? Aquelas histórias das pessoas que estão na Bíblia são as experiências espirituais, sociais, milagres, enfim, naquela época para aquelas pessoas. Se existe um livro sagrado para você que está me ouvindo, é o livro da tua vida. Isso é sagrado, sagrado é a tua vida. O livro da tua vida, não o livro daquelas pessoas deixaram aqueles livros, entendeu? Como um registro da fé deles. Por exemplo, muitos deles viram coisas que você nunca viu, mas você também viu coisas que eles não viram. Eles não conheciam o celular. A tentação no tempo bíblico, gente, a tentação era poder, glória e sexo fora do casamento. A tentação tinha um viés sexual. Hoje nós temos, por exemplo, tem pessoas que respondem um processo criminal de sonegação de impostos. Ele está defraudando, mas tem empresas que devem milhões. Esse assunto não tem nada a ver com o tema da Bíblia. Na Bíblia não tinha crime de sequestro. Hoje tem. Condutas sexuais no tempo da Bíblia, como casar com moças de 12, 15 anos, hoje não. A mulher na Bíblia tinha um papel de empregada doméstica e objeto sexual. A visão das partes genitais do homem, o pênis do corpo masculino, ele tinha um caráter reprodutor. Então, a doutrina judaica, mal traduzida na nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida, que leva a interpretar até de maneira equivocada o judaísmo puro,
O judaísmo puro ele sobrevive até os dias de hoje, é uma religião que deve ser respeitada, mas ali tem traduções falsas para colocar um Deus ameaçador nas pessoas que estão vinculadas a templo. Mas o órgão masculino do, do homem, ele tinha um significado de reprodução. Nós éramos animais reprodutores. A própria doutrina judaica não é que Deus falou com a gente para crescer e se multiplicar, não é isso. É que para os judeus a doutrina era casar para aumentar a família judaica, para povoar o mundo. A ideia de povoar o mundo, que nem Abraão. Às vezes falou que Deus falou com ele sozinho, lógico, que a sua descendência ia ser mais que a areia do mar. A ideia era produzir judeus e mais judeus para governar o mundo, essa era a ideia. Hoje os muçulmanos é um povo que tem uma outra doutrina, de uma outra linha que vem da raiz de Abraão também, de Agar, né, de Ismael, e eles têm uma tendência a ter pelo menos 3 filhos, 2, 3 filhos. E hoje 1/3 do mundo é muçulmano. Os judeus não conseguiram fazer isso, porque teve muita morte entre o povo judeu por causa das guerras. Não suportaram as perseguições, as suas brigas políticas, sociais. Então, o problema do casar virgem e só ter sexo dentro do casamento e tratar o sexo como prazer antes do casamento era visto como um pecado passível de morte. Eu estou explicando isso para vocês entenderem o que significa esses tópicos de ensinamento da congregação. Se você não entender o que é o sistema mosaico do tempo das pedras, ali era tempo das pedras, tá? No tempo de Moisés não tinha Avenida Paulista, não tinha aeroporto, não tinha banheiro, não tinha estrada, era mato puro, não tinha estrada. Se você não entender esse sistema mosaico, você não vai entender quem é a congregação e você não vai conseguir avançar e ter uma plenitude de conhecimento, de libertação. Porque quem tem conhecimento não fica ajoelhado, ele se levanta. E a congregação que é o povo de joelhos. Por quê? Porque ela tem uma doutrina onde Deus é juiz para julgar, que é uma doutrina mosaica. E Jesus Cristo nos ensinou não um Deus juiz, mas um Deus Pai. Não o vosso juiz que está no céu, mas vosso Pai que está no céu. Então nós que somos libertos do sistema templário, vemos Jesus Cristo como um irmão que nos trouxe por amor para sermos filhos de Deus Pai e não réus. Então a congregação, quando ela faz essa versão número 1 oficial, que já tinha, só que era de boca, ela traz um sistema mosaico e exclui Jesus Cristo nesse procedimento, né, de disciplina ministerial. Então, se vocês um dia tiverem acesso a esses documentos, vocês vão verificar que Jesus Cristo não aparece nisso. Palavras de Jesus não aparece. Aparece do apóstolo Paulo a Timóteo, que é como se Paulo estivesse ameaçando Timóteo, e Deus falando com Moisés e Moisés ameaçando o povo. Isso aqui não é uma carta apostólica, isso daqui é uma cartilha da morte ministerial. Eles só tratam a palavra de Jesus Cristo assim, de maneira secundária. Olha aqui, ó, a decisão pela destituição da função ou ministério de um irmão expressa apenas sua falta de condição para o exercício ministerial, não resultando na perda da vida eterna ou comunhão com Deus, cuja responsabilidade é individual e pessoal. Está até escrito errado, né? Pessoal, entre a pessoa e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que o assunto aqui não está tratando de Jesus Cristo, nada. Está tratando de uma fé para com a congregação. Eu já vou voltar do que eu estava falando, a questão do pênis. Desculpe as pessoas mais idosas. Então, quando eu falo assim, ó, o assunto aqui é doutrina. Com relação à vida eterna, você não perdeu a vida eterna. Se você cair do ministério, você não perdeu a vida eterna. Então, eles são juízes. Eles estão dizendo para você, se você cair do ministério,
Mas se conservar fiel à doutrina da congregação, uma fidelidade ou voto de juramento de só frequentar a congregação, isso é um exemplo, obedecer fielmente os mandamentos para povo, você não perde a vida eterna. Então, ele está dizendo que você não perdeu a vida eterna. Eles estão, sabe, dizendo isso, entendeu? Eles estão julgando você. Ele está dizendo, ó, porque assim, quando você é um suicida, por exemplo, se você se suicidou por causa da depressão, eles sempre falaram que a pessoa não tem a vida eterna, não tem serviço de funeral. Eles falam que é por vivo o serviço de funeral, mas na realidade é um atestado de encaminhamento da alma. Tanto é que o suicida tem que tirar o corpo na frente do ancião. O ancião só pode orar para a família depois que o féretro, né, que é o caixão fechado com o corpo, chama féretro, né, sair. Aquele cara morto, ele conserva sobre ele morto o status de pecador. Então eles julgam a alma e julgam o corpo da pessoa. E aqui ele está dizendo que se você faltar, eu estou falando já, gente, do inciso 7 já, tá? Não é inciso 7º, a gente fala inciso 7, tá? Inciso 7 do preâmbulo. Isso que eu estou falando aqui tem a ver com isso, tá? O inciso 7 do preâmbulo. Ontem eu falei do preâmbulo e agora estou falando do inciso, porque o preâmbulo ele tem... não é o inciso 7 do preâmbulo, desculpa, é o inciso 7 do artigo 9º, que é tratado já no preâmbulo, ou seja, já chega ameaçando. Ó, antes que eu te passe a doutrina e o código de ética, deixa bem claro para vocês o seguinte, que é aqui o inciso 7 do artigo 9º do Estatuto. Se você ler lá no tópico artigo 9º e inciso 7, que é o V e 2 pauzinho, que é o I maiúsculo, vocês vão ver que eu estou falando é isso, quebra da fidelidade à doutrina ou disciplina ministerial da congregação, a juízo do conselho. Isso está lá, mas se você ler esse tópico vinculado a esse código de disciplina, ele tem um caráter muito mais agressivo. E ele é muito mais sério do que um leitor comum possa imaginar. Para você entender, daqui para frente os próximos capítulos, eu vou gravar ainda hoje, tá? Nas próximas horas já vou publicar. E vou no próximo vídeo falar que tem que voltar nesse vídeo para entender os próximos. Você não vai entender qual é o pano de fundo. As pessoas lêem lá o artigo 7º, mas não entendem o que quer dizer isso. Mas agora, com o código de ética, você vai entender melhor o que significa esse artigo 7, perdão, esse inciso 7 do artigo 9º do Estatuto. Lá é simples você lendo, mas quando traz para cá, é uma coisa muito mais complexa. Então, você que é uma pessoa simples, que não estudou direito, você vai entender que eu estou falando para vocês num linguajar de pessoa comum, não estou usando juridiqueza aqui. Então, só voltando então para terminar o que eu estava falando, a questão do pênis é uma visão mosaica. Jesus nunca entrou nesse assunto do prazer sexual. Mas no sistema mosaico, o sexo fora do casamento era considerado uma fornicação. Mas isso é uma invenção. É uma invenção jurídica. Porque o que o sacerdote falava era lei civil e lei penal, porque é Estado religioso. Você tem que entender isso. Eu já expliquei o que é Estado religioso e o que é Estado de direito. Estado de direito, nós estamos vinculados ao poder judiciário, às leis civis e penais do país, Estado. Estado religioso, então esse é o Estado de direito, tá? Estado democrático de direito. O Estado tem todos os tipos de Estado, tem Estado socialista, tem comunista, mas ele tem uma lei, entendeu? A lei do Estado. E o Estado religioso é onde a igreja é o poder judiciário, legislativo e administrativo. Poder legislativo, poder executivo, que é o administrativo, executivo, legislativo que cria a lei e judiciário que julga. A congregação, ela é um poder, entendeu? Um poder uno. Por que uno? Porque não tem três presidentes. Um presidente do Senado, presidente, né, da Câmara dos Deputados, presidente presidente do Supremo Tribunal.
o presidente do Senado é legislativo. O presidente do Executivo, que é o presidente da República, ele é um presidente, mas não é só ele. Nós temos 3 presidentes, 3 pelo menos. Na realidade, o Senado e a Câmara de Deputados é uma casa bicameral. É considerado, são os 2 presidentes do poder legislativo que criam leis. Deputados votam e aprovam e o Senado chancela. Na realidade, é uma Câmara bicameral. Então, assim, você tem, na realidade, uma representatividade. Então, você tem o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes do Senado, que equivale a um poder, entendeu? Então, é assim, e um poder enfrenta os abusos do outro, que é a lei, que é o processo administrativo. O processo administrativo é utilizado pelos 3 poderes para enfrentar os eventuais abusos de um outro poder. Na congregação é um poder uno. Tem que entender isso. Se você acha que o vídeo está demorado, se você acha que é muito complicado o que eu estou falando, abandona, vai para um canal que foi contando milagre, cara. Vai estudar a Bíblia. Se você acha que você vai melhorar a tua vida estudando a Bíblia, vai. Mas você não tem um contexto de nada. Eu quero passar para vocês conhecimento. Para isso eu fui estudar. Conhecimento. Isso te liberta. Eu quero parar de congregar. Não adianta você querer parar de congregar. Para você vencer o vício, a dependência, você tem que ter conhecimento. Quando você tem conhecimento, você sai dos joelhos e fica de pé. Deixa de ser joelhos para um juiz espiritual ou ministerial, rei, juiz, e fica de pé diante do Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai. Ninguém fica de joelho perante o Pai. Ele fica de joelho perante o juiz. É isso que vocês entendam. E esse sistema, ele é um sistema mosaico. Ele não é um sistema cristão. Aqui está dizendo categoricamente, se você sentar no ministério, não tem nada a ver com a tua salvação. Isso é entre você e Deus. É como se Deus, aqui no caso Jesus Cristo, fosse uma pessoa de fora. Isso aí é com você e Deus. Quer dizer, o que você está tratando aqui dentro é com a congregação. O teu problema com Jesus você resolve você em particular. Olha, que parece simples, isso aqui não é simples. E quando eu dizia que o poder são 3 poderes, no Estado Democrático de Direito, na congregação é o poder uno, que é o ancião. Ele cria leis, ele executa as leis, ele faz todo o serviço divino, ele tem primazia, soberano e vitalício. E ele julga, ele que senta as pessoas. Então não tem 3 poderes, tem o poder uno, absolutista. E as eleições são indiretas. O povo não participa de nada, só com impostos, para manter o Estado de pé. Para o povo viver dentro dessa chancela de cidadão, esse status de cidadão da fé, participante da graça de Deus, ele tem que fazer o quê? Tem que pagar os impostos para o Estado absolutista. Quem é o Estado nessa doutrina mosaica da congregação? O Estado é a congregação. É que nem um sistema fascista. Tudo é para o Estado. Não tem assim, o povo não é pelo povo. E o povo não tem direito a nada. É sempre assim. Mulher em plano secundário e tudo é o Estado. E os poderes são divididos entre os amigos. Isso é um fascismo, que é a doutrina de Benito Mussolini, bem no tempo que fundou a congregação, por pessoas que estavam frequentando, eram italianos que conviviam com o fascismo na Itália, vieram na colônia italiana, os imigrantes italianos desciam em Santos, pegavam o trem e descia no bairro do Brás. Lá no Brás, até hoje, a colônia italiana. E lá fizeram o Brás. O Brás, gente, é como se fosse um escritório de um sindicato fascista. Quem for contra, quem não for fiel, eles dizimam. Então, os fascistas da Itália vieram para o Brasil e muitos pegaram suas fortunas, investiram em empresas aqui e tomaram conta do poder ministerial. Por isso que você só vê italiano no ministério. Porque o Brás é um sindicato
italiano fascista. A doutrina do Brás é fascista. Vai estudar o que é o fascismo. Tanto é verdade que a águia, que é o símbolo do poder no fascismo, ela é cinza. Tem que ter conhecimento. O símbolo é a águia. E é o quê? Qual o poder da águia? Onde está o poder da água? Na visão e nas unhas, no poder das suas unhas. São muito fortes. Ela tem uma visão muito aguçada. Então, você está entendendo todo o contexto, onde você está? As congregações que se constroem por aí são sindicatozinhos que arrecadam coleta para sustentar o império. Tanto é verdade que é um sindicato, na verdade é um sindicato cristão, né? Eles dizimam qualquer pensamento que não seja o deles. Eles entendem que uma eventual discordância é infidelidade à doutrina. É igualzinho o fascismo. Você não pode ter uma crítica ao governo, ele te mata. Vocês viram que o Braz agora falando que em 1980 que Jesus já estava às portas. Televisão era do diabo. 1990 Jesus já está chegando. 1000 passará, 2000 não chegará. A congregação pregou que o ano 2000 não ia chegar. Para acelerar o quê? Acelerar os batismos, acelerar as coletas. E agora, eles já tinham planos, aqui não foi sem querer isso. Esses anciãos hoje do conselho é os que pregaram em 1980 que Jesus estava às portas. Não vai pensar que esses conselhos de ancião hoje são pessoas queridinhas, maravilhosas. Eles são para a família deles. Para o povo, eles são carrasco. Eles não estão nem aí para você. Você está tratado como um povo. Eles não querem saber quem é você. Eles querem saber quantos se batizaram, quantos tomaram Santa Ceia. Para eles tudo é números. Por quê? É o cálculo de qual a porcentagem de coletas que pode entrar. Não importa quantos saíram. Para eles não colocam saíram tanto. Sai um, entra 10. Essa é a filosofia fascista do sindicato fascista do Brás. E é só família e amigo que entra ali. E esses anciãos do conselho hoje são os anciãos que em 1980 insistiram para a gente batizar através de mensagem subliminar. Jesus está às portas. Eles fizeram isso lá atrás. E agora, na maior cara de pau, esses que pregaram contra a televisão, agora estão no conselho, os que não morreram. Eles estão no conselho ministerial como coitadinhos. E pode ver que eles são tão covardes que eles não dão a cara a tapa. Você pode ver, é conselho de anciãos. Quem são? Ninguém sabe. Conselho de ancião tem empresário, conselho de ancião tem cara que tem dinheiro, tem influência política, influência do Poder Judiciário, uma autoridade do Judiciário. Às vezes o Braz acha que vai tirar vantagem com isso. Então você vê cara novo, carinha novo lá no Ministério, já lá no Conselho, pregando no Braz, pregando no público. Por quê? Não é que é o Conselho dos mais velhos. Eles falam que é dos mais velhos, mas não é verdade. Tem um monte de ancião ali que não é dos mais velhos, estão ali. O presidente de ancião hoje está lá no 23º, 30º lugar. Ele está ali porque o quê? Porque ele era, o presidente atual, ele era o quê? Ele era um devoto do antigo presidente Jorge Cury. É por poder. Jorge Cury que indicou ele, mas passou na frente de um monte de gente. Então, não é como vocês estão vendo, conselho de ancião. É os fortes, os que têm poder político, financeiro. Se tem dinheiro, ele pode montar igreja, ir, voltar, ele tem franco acesso. Tem o dinheiro, ó, você vê, o cara tem dinheiro lá na Itália, a igreja está vazia por denúncia de crime sexual. Todo mundo foi embora, que é uma igreja rígida que tinha lá. O cara ofereceu templo para o ancião aí, que só gosta de ir para a Itália, deu para ele, ó, seja ancião, não precisa nem rebatizar, seja ancião. Porque a doutrina era igual. Ué, mas a Assembleia de Deus também a doutrina era igual. Você é ancião. Ó, você é o ancião mais velho, só não é presidente, né? Mas põe o nome do ancião aí. Por quê? Porque o cara deu dinheiro. Se você tem dinheiro, você não precisa nem ser crente. Nós temos ancião ateu dentro da congregação. Diante de todo esse cenário, só para então fechar com chave de ouro e eu encerrar essa etapa para poder avançar, é que o prazer sexual não existe na congregação. Ele é tratado como um pecado. Por quê? O que vigora é você ter um prazer sexual, tudo bem, mas dentro do casamento, para quê? Para quê? Para você ter filhos.
É por isso que a congregação usa o sistema mosaico e lança no inferno, teoricamente, e tem gente que acredita nessa palhaçada, lança no inferno jovens que faz sexo por prazer. E fala que Deus falou que o sexo é só dentro do casamento. Mas não, o sexo dentro do casamento é um controle, é uma forma de ter controle para não ficar sem membro para os seus descendentes vitalícios hereditários no ministério. É que nem Davi passou o trono para Salomão. Diz que Deus levantou Salomão, mas não foi Deus que levantou Salomão. Salomão, quando estava fazendo sexo com a amante, que era a mulher do general dele, Urias, ele mandou Urias para a morte, fez uma casa de caboclo, jogou Urias na frente da batalha e matou. Ele pegou a mulher de Urias, já estavam fazendo sexo. Pegou e na hora da cama, ele estava tão apaixonado, e aí ela falou assim: você quer fazer sexo comigo? Então me prometa que o meu filho vai ser o próximo herdeiro. Eu prometo. Por causa do ardente desejo sexual. Aí fala que é Deus. Por quê? Porque o filhinho querido que nasceu dessa relação abominável, eu vou ter que atender a porta, tá, gente? Dessa relação abominável, ele era o Salomão. E aquele menino que nasceu antes do casamento diz que Deus matou. Você vê como é que é? Eles querem reprodução. Eu vou atender a porta e já venho. Só continuando então, daí você vê que o objetivo é reprodução, crescer e multiplicar-vos. Jesus não falou nada disso. Jesus falou: amai-vos uns aos outros. Jesus mandou se multiplicar. Tá? Então, assim como os muçulmanos, os judeus tinham esse projeto de fechar o sexo dentro do casamento para aumentar a população daquela família dos israelitas para dominar o mundo. Por isso que trata o sexo com prazer antes do casamento como fornicação, ou depois do casamento, entendeu? Então o sexo é como se fosse um direito dos casados, é uma invenção jurídica deles, entendeu? E a congregação faz isso. Então você vê que na congregação você não pode casar com quem não é da congregação. O judaísmo também não, entendeu? Não pode fora do contexto. Por quê? Porque eles entendem que a pessoa que é da congregação, ele é uma raça pura de seres espirituais. E quem não pensa como eles é trevas, é gente morta, gentalha morta. E quem concorda e é fiel à doutrina é vivo, está de pé na graça de Deus. Isso é o chamado Israel espiritual, entendeu? Eles fingem que são israelitas para aplicar o judaísmo. Vocês nunca ouviram na igreja? Somos israelitas espirituais. Aqui é o Deus de Israel. Eles pregam o Velho Testamento e falam para a gente chamar o Deus de Israel. Jesus não é Deus de Israel, Jesus é Deus de todos. Não é Deus tribal, ele é universal. Então, continuando, para você entender todo esse cenário, o inciso 7. O inciso 7 fala: quebra da doutrina, eu já falei para vocês. Quebra da doutrina ou disciplina ministerial da congregação. Não é quebra de doutrina de Cristo. É quebra de doutrina da congregação. Então a congregação tem uma doutrina. Não é que a congregação patrocina um encontro de pessoas para seguir a doutrina do soberano Jesus. Não, nós somos a doutrina. E aí tem os dois comentários abaixo que não estão disponíveis para vocês. Tá, gente? Eu fazendo esse esboço todo e falando esses dois pequenos parágrafos, você vai conseguir entender do que nós estamos falando. Para a gente poder então avançar no capítulo 1. Esses dois versos que eu vou ler não está disponível para o povo, tá? Só no sigiloso para o ministério. É importante que se ressalte a nossa cara de irmandade e principalmente as famílias dos irmãos que ocupam, né, o ministério, que são os atos de cada servo que o destitui. Inclusive o Bruno de Edrich ontem fez um vídeo sobre isso. Eu apreciei muito ele fazer esse subtópico, essa subanálise mais em específico. Isso foi lido ontem. Mas para vocês verem como eles estão brincando mesmo, veja bem, se os tópicos são para ministério, por que aqui eles dizem que é importante que se ressalte a nossa irmandade
tal e tal, tal coisa. Que eles sabem aquilo ali que vai ficar parado ali dentro, eles sabem disso. A decisão pela destituição da função do ministério expressa apenas a sua falta, né? E não perde a liberdade. Bom, ele não perde a vida eterna, mas ele cuja responsabilidade é com o Senhor Jesus. Voltando no tópico 7, que vocês também precisam entender, é o seguinte: leiam com atenção lá que no final da frase, a quebra da fidelidade, a doutrina, a disciplina da congregação, há juízo do conselho de anciães, grifou-se. Por que está grifado? Porque aqui que é o ponto que eu quero que vocês entendam. Depois de tudo que eu falei para vocês, o ministério de ancião é a graça de Deus. O ministério de ancião é Deus. O que o ministério de ancião fala é norma divina, é inquestionável. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: há juízo. A palavra há juízo. Eu vou explicar um negócio para vocês entenderem, mesmo que você nunca estudou direito. Na realidade, existe uma coisa chamada duplo grau de jurisdição. Por quê? Às vezes, um juiz, ele erra. Ele entendeu errado, um erro material. Você falou que mora numa cidade, o juiz entendeu que você mora numa outra cidade, esse processo não é aqui, ele entendeu errado, é um erro material. E tem um erro de substância, tem um erro de interpretação, que aí seria o recurso. E no recurso, muitas decisões são alteradas. Por quê? Porque não é que tem o juiz de segundo grau, que é o desembargador, não é que ele é chefe do juiz, entendeu? Ele é um tribunal revisor, para ver se não teve alguma falha de interpretação. E muitas decisões são corrigidas. E esse juiz aqui, ele está aqui por mérito, pela notável capacidade jurídica. Então existe uma coisa chamada duplo grau de jurisdição, que é o juízo, presta atenção, juízo a quo e juízo ad quem. Juízo a quo. Quando você entra com um processo, você entrega o seu processo na mão de um juiz, e se você quer se manifestar com relação a esse juiz, se ele sentenciou e você não concorda, você vai entrar com recurso no segundo grau, que é o juízo ad quem. Quando o juiz aqui sentencia a favor de você e muda a decisão, ele fala assim: remeta-se os autos do processo ao juízo a quo. Aqui embaixo. Então nós temos duplo grau de jurisdição. Primeiro grau e segundo grau. Os tribunais superiores, gente, é só para entendimento de lei. O STJ é para uma interpretação da lei federal, das leis federais, e o STF para interpretação de leis constitucionais. Constituição. É só uma questão de competência e interpretação de lei. Quando a pessoa interpretou a lei de uma forma equivocada, aí ele remete os autos de volta para o juízo a quo. Então, quando você fala que eles grifaram, não sei se no site da Congress, vocês dão uma olhada se está grifado ou não, mas aqui está grifado: há juízo do Conselho de Anciães. Então, os anciães mais velhos do Conselho, que não é o mais velho, ele fala Conselho de Anciães. Então, veja bem, o Conselho de Anciães, pode ficar aqui e falar Conselho de Anciães. Eles falam que é um dos mais antigos, mas não é. Mas o Conselho de Anciães, tem empresário, tem tudo ali dentro, eles, a juízo, decidem soberanamente. Então, o que é a juízo? A juízo é que eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu falo a juízo, só o ministério pode, só o conselho pode cortar alguém do ministério. Ele está dizendo o seguinte: só o conselho. O conselho é o único órgão julgador. Então não tem a quo e a de quem. Não tem. É o juízo. É uma instância só. Ele é o único rito e é o único grau e o único grau e a única instância. Quando você fala que você não tem duplo grau, que o que o Brás decide não tem revisão, você está dizendo o quê? Que você não erra. Por que o juiz de primeiro grau, ele não fica sentido, chateado, porque um juiz de segundo grau, uma turma de 3 desembargadores, modificam a sua sentença? Ele entende aquilo. E ele procura, inclusive, progredir intelectualmente
para que nas próximas decisões ele tome decisões mais acertadas, para que os próximos recursos não prosperem no segundo grau. Toda vez que uma decisão ela é mantida quando chega em segundo grau, aquele juiz ganha uma visibilidade de notável saber maior. Se tudo que o juiz decide vai para o segundo grau e tudo é modificado, e sempre você vê que aquele juiz não progrediu intelectualmente, juridicamente. Ele não progride. O juiz começa a fazer sentenças e vai reformando a sentença nos recursos, mas depois para. Então você vê que aquele juiz ele cresceu juridicamente. Esse vem para o segundo grau. Ele se torna um desembargador de carreira por mérito. Então não é feio um juiz feio, tá? Para você entender. Ele faz uma decisão, o tribunal revisor. Pelo contrário, ele aumenta a sua capacidade de visão e de poder jurídico, de prestígio, de respeito. Existe uma urbanidade até de confraternização. Tem juiz que vai conversar com o desembargador e fala: eu achei maravilhoso, eu achei espetacular essa correção de entendimento da minha sentença para uma sentença que foi alterada no segundo grau. Então é uma questão de crescimento. Então quando você fala aqui que há juízo do conselho, você está dizendo o quê? Há juízo do conselho. Você está dizendo que o conselho de ação ele é uno. Ele cria a lei, ele pratica o ministério, só ele tem poder, primazia total, só ele ordena, só ele que ordena. Ninguém pode cortar isso, só eles entre eles. O diácono não pode cortar um ancião. Fala que o diácono está aqui, mas é que tem imposição de mão, tá? Mas o diácono não tem poder. Ele quer atribuição, mas não tem poder nenhum sobre o ancião. Ninguém tem poder sobre o ancião. Ele é uno, ele cria a lei, executa e ele mesmo julga. Só ele pode aprovar novos obreiros e só ele pode se cortar. Por que isso? Porque ali dentro do ministério tem parentes deles lá dentro. E eles não querem que outros ministros toquem nos seus filhinhos, nos seus parentes, que são os seus protegidos. Ou vai tirar um cara que é ruim, é uma meleca dentro do ministério, mas ele tem dinheiro, ele tem poder, ele ajuda, tem ancião que o povo odeia, que o povo não gosta, mas ele tem muito dinheiro, ele influencia grandemente dentro do ministério. Vocês não entendem isso porque vocês não estão lá dentro. Além de ser uno, todo o poder soberano sobre si, o povo não tem poder nenhum, ingerência nenhuma, não elege nada. O povo não tem poder nenhum, não tem registro, e mesmo assim é julgado e tem que obedecer. É um poder de boca, você é um servo de Deus, tá? Eles têm carteirinha de identificação, eles estão registrados como membros, e além de serem unos, eles são o quê? Inquestionáveis. Eles não erram. Se você não tem duplo grau de jurisdição, o que você quer dizer com isso? Que esse ACO, que é o Tribunal de Primeiro Grau, no Conselho de Ação, ele é o quê? Ele é o ACO ou a de quem junta. Então fica, não é? No juízo do Poder Judiciário, primeiro grau, segundo grau, não tem uma escadinha, primeiro, segundo, terceiro grau. Não. Ou revisor, né? Não. É a de qual, de quem, tudo junto. É um juízo só, uma instância só. Significa o que é isso? Parece simples. Significa que eles não erram. Ora, se eles não erram, eles são o quê? Soberbos. Só Deus não erra. Mas eles não erram. É isso que eles estão dizendo. Por quê? Porque não tem recurso, não tem. Por exemplo, você não pode ser julgado nas regionais. Já existe um pré-julgamento nas regionais, o ancião regional, que é um dos mais velhos, depois ele leva tudo lá para os mais velhos, conta tudo, e já julga. Quando o ancião vai para o Brás, ele já está julgado. Bom, ele sofreu um julgamento. Ele pode recorrer? Não. Então, além de ser uno, ele é inquestionável, não erra, ele é soberbo, ele não erra, ele é soberano, ele manda sobre tudo, sobre todos, tem poder total, soberano, ele é vitalício, ele é registrado no estatuto, e o estatuto deu todo o poder para eles. E se você não concordar, você caiu na infidelidade da doutrina da congregação. Vamos supor, não é o caso, porque eles não erram.
Quando eu falo a juízo, não é tão simples assim. Ele fala assim, é da cabeça do ancião? Sim, é da cabeça dele. Não é que é da cabeça, é de interesses. Porque eles julgam a pessoa primeiro lá dentro do quartinho entre eles. Depois que o cara vem para a reunião, ele vai ser absolvido ou não de algo que já foi julgado entre eles. Eles vão analisar todo o perfil daquele ancião, qual a influência, quanto entra de coleta quando aquele cara atende o culto. Por exemplo, você, a princípio não se tem certeza de nada, é tudo nebuloso. Sentaram no ancião do Piauí. Falaram que 2 cultos que ele atendeu não foi Deus. Dizem algumas pessoas que é porque ele fez algum abuso lá com relação à máscara. Dizem, tudo é boato. Pode ser verdade ou não, não interessa. Para o Brás, aquilo ali não foi Deus. Eu pergunto, mas lá não entrou coleta? Eu pergunto, se o culto foi falso, cadê o dinheiro da coleta? Não tem que devolver o dinheiro da coleta se o culto foi falso. Por que as pessoas deram coleta? Porque saíram sob transe de virtude. É claro que o cara sob transe de alegria, assim, sentindo que Deus desceu ali na lã, o cara dá tudo que ele tem na carteira. Ele não quer saber de dinheiro, não quer saber do dinheiro, ele não quer nem sair do culto, por ele morrer ali mesmo. Ele dá tudo que ele tem, eu não quero casa, carro, não quero nada, eu quero a vida eterna, eu quero ir para o céu. Está sob transe forte, aí o transe vai passando, né? Agora a pessoa vê que tudo que deu glória era tudo do diabo, que o diabo, se o ancião foi cortado, não foi Deus, porque o ancião não vai cortar o ancião que pregou por Deus, ou vai? Teoricamente, não. E o dinheiro da coleta? Então tem todos esses valores que são legais, aquele ancião só fala merda, mas só que lá entra muita coleta. Aquele ancião tem muita gente criticando, os críticos estão batendo naquele ancião que grita, que fala, ele fala muita merda, mas ele traz coleta, então ele fica. Ele é quem? Olha, é primo daquele, filho daquele, sobrinho daquele, genro daquele, pai daquele, tio daquele. Ah, não, então, lá no conselho tem um monte de parentes, é tudo nepotista. Claro que a maioria, sendo nepotista, eles têm poder para preservar quem quer e destituir quem quer. Tá, gente? Isso aqui é o que eu tenho de mais elevado de conhecimento para vocês terem, para vocês decidirem. Decido trair a minha consciência, decido falar por mau caratismo, decido amar a mentira, porque agora eu sei como é que é. Vocês viram na televisão como que se trata rico, como se trata pobre. Pobre, encarregado de orquestra pobre, bate o telefone na cara. Rico, tapete vermelho, para entrar, para sair, pode ir, pode voltar, não tem problema nenhum. Entendeu? Independente da qualidade da pessoa. Não é porque a pessoa é rica que a pessoa não é uma pessoa digna de respeito. Mas eles não olham o valor da pessoa. Eles olham se o cara tem dinheiro. Se uma pessoa não tem dinheiro, tem muito valor, não serve para nada. Valor não constrói templo. Valor urbano não constrói templo. O que constrói templo é isso, é o valor financeiro. Para que você entenda o que é a cartilha, o que é essa cartilha ministerial, você tem que entender tudo isso que eu falei, você volta e você nunca mais será o mesmo depois desse vídeo. Entender que você é apenas um número ali dentro e as palavras são as mesmas. É só para arrancar glória, emoção, gritar, fazer voz hipnótica, para a pessoa se emocionar, dar a coleta e vai embora para casa, não apita nada dentro da igreja. Sistema mosaico, o sexo, na palavra de Deus que é fornicação. Fornicação é uma coisa que não existe. É uma invenção da Bíblia que eles colocaram por causa do judaísmo, que era para fazer procriar. O sexo não é só para procriar, não. O sexo, ele também pode ser um objeto de prazer, é uma liberdade que 2 pessoas podem ter, casadas ou não. É o que a lei brasileira diz. Ah, mas o Adão está contra a Bíblia. Sim, não estou contra a Bíblia. Eu estou dizendo que os moldes de vida judaico do Velho Testamento não se amoldam com a nossa cultura. Mas Paulo falou, Paulo não tem credibilidade para falar sobre sexo, porque primeiro que transformou a mulher numa substituta de puta. Para não ir no puteiro, por causa da prostituição, é melhor que cada um tenha a sua própria mulher. Para quê? Porque vínculo tem uma esposa que a gente casa por amor com uma puta de um puteiro. A puta do puteiro, ela presta um serviço, ela recolhe INSS, a prostituta é uma profissão legalizada, ela não pode ser tratada com aviltamento moral, ela é uma profissional do sexo, onde você não tendo compromisso sexual nenhum com ninguém, estando sozinho, ou casar com quem você queira, você quer ter um favor sexual e você paga por aquilo. E se você não pagar, você pode até inclusive responder um processo. Uma prostituta pode processar alguém que não pagou o seu serviço. Nós que somos da reforma não fazemos julgamento moral da pessoa que tem a sua disposição física para um favor sexual remunerado.
Essa é a dignidade da mulher que é prostituta. Inclusive, Jesus é descendente de uma mulher que se fingiu de prostituta, que foi a nora de Judá, Tamã. Ela se fingiu de prostituta para poder ter filho. Se não fosse ela se fingir de prostituta, Jesus não teria nascido naquela linhagem. Jesus é descendente de uma tataravó que se fingiu de prostituta. Então nós temos que ter a dignidade da prostituta, entendeu o que eu estou falando? Então é assim, então é um direito que a pessoa tem de ser uma prostituta. Então Paulo falou o quê? Primeiro que não era para tocar em mulher, para ficar como ele. Então já contradiz que ele falou que para ser episcopado tem que ser casado. Quer ser casado para não encontrar o cara lá no puteiro, né? É essa a ideia. Por que tem que ser casado? Paulo não era solteiro, mas os outros têm que fazer, ele não. Quer dizer, a gente não sabe, né, também. A gente não sabe a vida sexual de Paulo. Ah, Paulo não falou nada. Claro que ele não ia falar. Os anciãos também não falam. Os anciãos falam que é gay. Tem um monte de ancião aí que é gay. Eu posso falar gay porque sou amigo dos homossexuais da congregação. Aliás, um abraço para a comunidade gay de São Paulo que me convidou para ir numa balada gay. Eu vou sim. Só que não aperta muito, porque não encosta muito, porque você já não sabe, né? Mas amizade total. Estou ali com eles, dançar, pular, tomar uma bebida com eles, eu pego o Uber, eu vou de boa. Sim, eu vou com minha esposa também. Não adianta você jogar esse moralismo judaico em cima de nós. Ah, mas você é a favor da prostituição? Não é questão que eu sou a favor ou que eu sou contra. A questão é com o direito dela. Então a congregação, ela quer colocar Paulo, que é um fanático mosaico, que trouxe na graça de Deus o quê? O esterco judaico. Abandonei o judaísmo, né? Mas trouxe como esterco. Esterco, então o cheiro da graça de Deus, na boca de Paulo, tem o cheiro, a árvore é cristã, mas o cheiro é de Moisés. Trouxe Moisés e recosturou o véu que Jesus rasgou na sua morte. O véu do templo se rasgou. Então nós temos a entrada franca para falar com Deus, não tem mais o sacerdócio. O Paulo foi lá e costurou o véu e colocou, não, nós temos o sacerdote, que é o quê? O ancião da congregação. É isso que a congregação faz, ele pega Paulo, entendeu? E aplica o mosaico. Porque se você consegue pegar a palavra de Paulo, ainda que você distorcer um pouco, dá para pegar. Aí Paulo que é o quê? O sistema sacerdotal. A uns Deus fez isso, a uns Deus levantou para isso, aí o presbitério levantou para diácono, levantou para isso, levantou para aquilo. Jesus não tem ancião, Jesus não tem diácono, Jesus não tem ancião, diácono, Jesus tem discípulos. Nós fomos chamados para ser ancião, nós fomos chamados para ser discípulo. Nem ovelha, discípulo. Quando Jesus fala, minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, é uma analogia ao que? Ao apóstolo Jesus Cristo, sim, é o professor apostólico. O verdadeiro apóstolo não é Paulo, o verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo. Ele tem o verdadeiro apostolado. E nós somos discípulos. O que é discípulo? Seguidor de uma apostila. Quem lança a apostila do cristianismo? O apóstolo. Apóstolo é criador de apostila. Então Jesus tem uma apostila, Paulo tem outra. Paulo tem uma apostila cristã com uma capa de Moisés. Você tem que entender isso, que a congregação é uma reconstrução do serviço sacerdotal do Velho Testamento, onde Deus fala com o profeta, os profetas e os reis, que é a lei e os profetas. E esses caras falam com a gente. A gente não pode entrar no santo dos santos, onde é que é? O braço. Então entenda, aqui está dizendo... Quando você chegar, tem muita coisa que vocês ainda talvez não entendam, porque vocês ainda não viram eu entrar no capítulo 1. O próximo vídeo que eu entrar no capítulo 1, vocês vão entender que existe uma... Até anotei já aqui, a primeira coisa que eu vou falar, que é o quê? Eles vão fazer uma frase que é o endossamento do poder do templo central do Brás. Esse é o objetivo. No capítulo 1, tá? Que vai ser no próximo vídeo. Tá bom? Parece simples, né? Mas o artigo, o inciso 7 do preâmbulo, ele deixa coisas muito claras sem falar. Se a pessoa não tem conhecimento, não tem estudo, não tem nada, ele embarca mesmo nessa canoa furada. Tá bom, pessoal?
Então vou encerrar aqui e vou me preparar agora para o capítulo 1, artigo 1º do próximo vídeo.